Glória a Deus, boa noite, queridos, tudo certinho com vocês? A gente espera que você esteja bem, né? É muito bom estar com você em mais uma terça-feira, mais uma noite de terça, a gente aqui tendo uma conversa, né, grandiosa, uma conversa, né, que vem direto do trono da graça, algo que vem de encontro, né, com as nossas vidas, e eu tenho certeza que também vai com a sua vida, né? Então é bom te receber aqui em mais uma noite de terça-feira. E hoje, o tema da nossa conversa vai ser: não revide o seu chamado, né, Lu? É isso aí, boa noite a todos, que bom estar aqui de novo, né, mano? É verdade. E assim, Deus tem falado sobre chamado, muito forte. O Isso. Espírito Santo tem falado sobre chamado. Você entendeu o seu chamado? Qual que é o chamado na visão da graça? Como que você vê, né? Exatamente, o propósito, né? Sim. Cada um de nós, todos temos propósitos, né? Todos. Todos temos propósitos, e inclusive para o reino. Depois que a gente entende a graça, então a gente vê que tudo foca para o reino, né? Bem, tudo isso mesmo. envolve vidas, tudo envolve o amor de Cristo. Esse foi o caráter, né? A gente acaba imitando ele, porque essa é a nossa missão. Exato. Se tornar cada dia mais parecido com ele, Bem, né? isso mesmo. O caráter dele foi por pessoas, né? Foi por vidas. Exatamente. Né? Onde ele ia, né? A missão dele era, né, impactar vidas, né? Exatamente. E é isso que a gente veio falar um pouquinho hoje, né? Essa é a nossa conversa de hoje, né? E ela é muito importante, porque ela vai fazer você pensar. E quantos de nós, né, Lu, quantos de nós, né, não tem revidado o chamado, né? Nossa. Às vezes... Muitas vezes, mano. Às vezes as pessoas, elas sabem qual que é o chamado, Sim. né? Sabem, estão praticando. Outras pessoas não sabem quais são o chamado. Aí ficam, às vezes, né, naquela linha, né? Eu não sei meu chamado, qual que é o meu chamado, e qual que é o meu chamado. Outras pessoas sabem qual é o seu chamado, mas estão revidando. Estão revidando O chamado, né? E eu acho que essa é uma das maiores preocupações, né? É quando você sabe qual que é o teu chamado e você fica ali resistindo, fica lutando. É porque você sofre, né? Bem você isso acaba sofrendo de graça, assim, tipo, sem necessidade. Porque servir, estar disponível é uma forma de agradecimento. Exato. É gostoso, é leve. Quando a Exato. gente entende a graça. Bem isso mesmo. Quando a gente entende a nova aliança. É isso aí. Eu acho que isso é o objetivo da gente aqui nessa conversa. É trazer o antes e o depois. É trazer como que era o chamado lá na velha aliança e como que é o chamado hoje com a nova aliança. Com a nova aliança. É bem gritante a diferença. Isso. Né? Bem isso mesmo. Eu estudei um pouquinho sobre Jonas, né? Sim. Da rebeldia de Jonas. Dá para trazer algo muito bacana. Nossa, então assim, eu fui ler, tão curtinho, querido, tão curtinho, mas eu quero que você pare para pensar se algumas vezes você já não fez o que Jonas fez, né? Agora, vivendo a dispensação da graça. Bem isso mesmo. Porque a gente é humano, né? A gente está suscetível a erros. Mas assim, Jonas... Deus deu uma ordem a ele. Vai até a cidade de Nínive e diga a eles que eu vou destruí-los. Só que Jonas, não vou. O que ele fez? Foi para Tarsis. Foi para Tarsis, fugiu do chamado, daquela ordem que Deus deu. Porque Deus se relacionava assim. Ele levantava um profeta naquela época e determinava, ele dizia assim, vai até lá e declara que eu vou destruir aquela cidade. Tanto bênçãos como conserto. Então, assim, ele era um profeta. Ele tinha que levar um mensageiro. Exatamente. Ele tinha que levar. Para você, né, que tá recebendo essas informações... Jonas era no Antigo Testamento, tá, gente? Velha aliança. Primeiro a gente vai falar como era na velha aliança. Tá? Como nós éramos antes da graça. Isso, depois a gente vai trazer o novo. Né? Isso aí, para deixar bem claro, para não dar confusão. Né? Isso, bem isso mesmo. Daí Jonas não quis, então ele tomou um barco, foi para
em direção a Tarsis, veio uma tempestade e tal, aquela confusão, e daí ninguém sabia o que estava acontecendo, por que daquela tempestade. Chegaram a um consenso que era Jonas, e Jonas lançaram Jonas para fora do barco. Não, querido, vai ler, lê. Aí, um peixe abocanhou Jonas. Ele ficou 3 dias dentro do peixe. Olha que loucura. Que livro, né? Que testemunho, gente. Olha Sim. só a rebeldia do ser humano, né? Aí ele ficou 3 dias dentro do peixe. Quando ele clamou, que ele sabia que ele ia morrer, daí ele clamou a Deus. Daí Deus teve misericórdia dele. O Pai sempre misericordioso, né, mano? E o engraçado, né, é que Jonas, ele sabia quem era Deus. Ele sabia da bondade Da de bondade, Deus. né? Ele sabia da bondade. Ele sabia. Mas mesmo assim, Ele não queria. ele revidou. Porque a mente dele era uma mente de que Deus tinha que fazer a justiça. Sim. Porque se eles estavam vivendo em violência, se eles estavam vivendo numa situação caótica, Jonas queria humanamente que Deus punisse eles, que Deus realmente destruísse eles. Exatamente. Mas não era a intenção de Deus. Deus só tinha levantado ele para dar um chacoalha. Sim. Dar um chacoalha na cidade lá, para eles se voltarem para Sim, Deus. para eles dar uma Porque acordar, estavam né? perdidos. Isso. Então, Exatamente. assim, ele era o mensageiro. Sim. E aí a gente vê, né, Lu? Jonas queria fazer pela própria força, Isso pelo aí. próprio esforço. Ele achava que a justiça que ele pensava que estava certa. A Isso. justiça dele. E isso daqui, né? Não, Deus, precisa acontecer isso aqui, ó. Isso aqui eu estou dizendo que não está certo o que o Isso. senhor está mandando eu fazer. Eu não quero fazer. Isso. Porque eu sei que o senhor é bom. Aham. Aí tá, ele ficou 3 dias dentro do peixe. Clamou ao Senhor e o Senhor mandou o peixe cuspir ele sobre a terra. Enfim, lá vai Deus, ordena ele de novo, vai até Nínive e cumpre o que eu mandei você fazer. E ele foi, querido, e ele foi. E daí o que aconteceu? O povo se voltou para Deus. O povo se arrependeu, se vestiu de panos de saco. Então, o rei deu uma ordem que todos da cidade se prostrassem a Deus. E o que aconteceu? Mais uma vez, Deus teve muita misericórdia. E Deus perdoou o povo. Deus recebeu aquela atitude como sincera, porque foi do coração Isso, deles. porque o que a gente tem que entender é que antigamente, né, Lu, era muito pelo sacrifício, né? Precisava se dar muito sacrifício para você se prostrar. Isso. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas assim hoje ainda. Tem. Eu preciso me martirizar, me chicotear. Eu preciso me dar como sacrifício para daí eu conseguir algo em troca. Muitas pessoas querem fazer troca com Deus. Sim. Né? Porque era o que acontecia na velha aliança. Exatamente. Essa era a realidade deles. É isso que a gente quer trazer também. O antes e o depois. Velha aliança, nova aliança. Essa era a forma deles se aproximarem de Deus. Deus mandava um mensageiro, eles se prostravam, eles se vestiam de panos de saco, ou eles jejuavam, ou, né? Eles tinham uma atitude. Exatamente. E aquilo agradou a Deus. Exatamente. E Deus perdoou. Aí é que veio uma situação que me chamou a atenção. A palavra diz em Jonas 4, diz assim: Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Então orou ao Eterno. Ó Eterno, eu sabia, quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que fugi para Tarsis. Sabia que tu és graça e a misericórdia em pessoa. Isto é, ele conhecia o caráter de Deus. Tu és rico em amor, que perdoa com tanta facilidade, que estás sempre disposto a mudar teus planos de castigar por muito pouco. Então, ó Eterno, se não vais matá-los, peço que tireis a minha vida, pois prefiro morrer a viver. Olha como ele revidou, né?
Mais uma vez ele questiona Deus, ele Sim. disse assim, poxa, eu sabia que tu és bom, eu sabia que tu és um Deus misericordioso. Porque se eu fosse eu ia lá e acabava com tudo. Ah, se eu tivesse poder, né? Ah, se eu tivesse poder. É bem isso mesmo. Será que a gente não está assim hoje também? Isso aí. Julgando as pessoas Isso. pelas suas atitudes, onde que, na verdade, essas pessoas verdadeiramente se arrependeram. Isso. E houve uma mudança invisível. É por isso que a graça, em muitas pessoas, se torna um ponto de interrogação. Exatamente. Porque nós entendemos que já somos perdoados. E somos, de fato, Exatamente. perdoados. Somos. Né? Somos. Por isso que aconteceu a reviravolta quando Cristo pisou nessa terra. Exatamente. Né? E essa junção, Lu, essa analogia do Velho Testamento, de pegar a história de Jonas, que é uma história de fato, que fala sobre isso, Sim. né? Como que é revidar o chamado, Sim. né? Ali mostra bem claramente o que Deus queria A vontade de Deus. e a vontade de Jonas. E a vontade do ser humano. É, Humano, né? Hoje, né? Se a gente não cuidar, a gente vira Jonas. Sim. É muito sutil. Como que existe a graça na vida de uma pessoa? Como que essa pessoa já é perdoada? Essa pessoa devia queimar no fogo do inferno. Sim. Vamos ser sinceros, Né? se você não... Eu já pensei assim. Vamos trazer para 2023 isso. Tá? Antes de conhecer esse amor, eu pensava assim, puxa, a pessoa tá lá fazendo o mal. Sim. O mal. Mas Deus não faz nada. Sim. Por que Deus não vai lá, então, fulmina aquele cara? Isso mesmo. Eu pensava dessa forma. Velha aliança. Isso. Frequentando igreja. Tem isso isso, mesmo. tá? Tem isso. Para pensar um pouquinho. Se você não está, às vezes, pensando dessa forma e está frequentando a igreja, tá, mas o que vai transformar, então, essa tua mentalidade? Nova aliança. Exatamente. É um marco. É começar, né, a enxergar as boas novas, né? É Exato. começar olhar com uma ótica nova, né? Exatamente. Tem que olhar com a ótica nova. Olhar, Tem que ter a revelação. olhar como Cristo olhou e olha, Isso, sim. né? Eu vou te ver hoje não como um pecador, Isso. mas como mais uma vida Isso mesmo. sedenta por Cristo. Mais Isso uma mesmo. vida que precisa conhecer Cristo. Isso mesmo. Então, assim, nós não estamos aqui para julgar o mundo, Isso. as pessoas. Não, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para ser os mensageiros, para levar Cristo até você. Exatamente. Qual que é o teu chamado em Cristo? Essa é a diferença. E é uma coisa que não adianta revidar, né? É uma Não coisa que não adianta adianta fugir. espernear. Todo mundo tem um chamado. Tem. Todo mundo tem. Se é através da profissão, é um chamado. É um chamado. Em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, está envolvendo e está espalhando graça de maneira indireta ou indireta. Você está cumprindo. Porque as pessoas pensam que, eu vou levar graça, eu preciso abrir a Bíblia e descer a lenha de palavra na vida da pessoa. Não. Aí que está o grande erro. Porque nós somos o testemunho de Cristo. Testemunhas Como? vivas, Lu. Como? Testemunhas vivas. Como? Em atitudes. Em atitudes. O mundo precisa de atitudes de Cristo na Terra. E nós somos o representante dele. Exatamente. É nós que vamos fazer a diferença lá fora, no mundo. Porque o mundo ele não vai se converter. Quem vai se converter é as pessoas. Isso. Entendeu? O mundo já, a palavra diz que ele jaz no maligno. Mas as pessoas precisam conhecer Cristo. É bem isso mesmo. E nós que estamos aqui com o espírito de compaixão, o mesmo espírito de Cristo, hoje habita em nós, através da nossa nova identidade. Exatamente. A gente não ia conhecer ou não iria ter esse sentimento de compaixão se a gente não tivesse conhecido Jesus. Bem, isso aí. E as pessoas muitas vezes, né, como a gente, né, como eu estava falando, eu vou levar, né, eu tenho um chamado e de repente esse chamado eu vou usar para alcançar vidas. Mas o mundo está cansado de escutar.
só escutar. Porque é muita religião. É muita religião. É só fala e faz de conta. Né? Quando a palavra diz que a gente é luz, né? É luz. Aonde você chegar, É luz. você às vezes não precisa falar um ai sobre Cristo, mas você continua sendo luz. Sim. Você vai lá e estende o teu braço. É. Aquela pessoa, ela fica, nossa, mas no mundo não existe isso. Isso. E sabe o que eu estava pensando, Lu? Quem viveu isso foi a mulher samaritana, se tu for olhar para pensar. Aham. Cristo, ele chegou para pedir água para a mulher, ele começou a conversar com a mulher por parábolas. Por parábolas. Ele não chegou de cara e falando Ó, assim, eu olha, sou eu sou Cristo. Cristo. Ó, tá vendo, mulher? Eu sou vou morrer Cristo. por você. Isso. Ele- Ele chegou tendo uma conversa. Depois que a mulher começou a dar liberdade, começou a permitir, aí sim. Tem que ter um pouquinho de intimidade. Aí sim, sabe? Mas se não, gente, se nem o próprio Cristo não chegava Esbarrando. desbarrando e, né, jogando palavras, cara, E tu vê que ele falou poucas vezes dos escritos, né? isso. Ele usava mesmo sua linguagem de amor. Exato. Cristo é simples. E, querido, para você cumprir o teu chamado hoje na graça, é tão mais simples quanto isso. Bem, isso mesmo. É você estender sua mão, é você estar disponível 5, 10 minutos do seu dia. É. Você estar com os seus ouvidos abertos para poder ouvir uma pessoa. Você dar um abraço. Você ter uma palavra de sabedoria naquele momento que a pessoa está precisando. E entender, né, Lu, é que tem dois caminhos, né? Ou você usa o chamado ou você não usa. Sim. Né? Deus não vai te punir por você. Essa é a diferença, tá? É isso que eu queria entrar, Lu. As pessoas pensam, eu não vou usar o meu chamado, mas daí, vamos supor, eu tenho um chamado, sei que eu tenho esse chamado e não uso. Aí me acontece alguma coisa, sei lá, me dá um problema financeiro. Certo. Cristo me colocou à prova. Nossa, eu fui punido porque eu não estou cumprindo o meu chamado. Deus está me colocando à prova. O que eu já pensei isso, assim, tá? Não, eu já pensei isso. O que tem isso enraizado na religião. Na religião. Isso é religião. Isso é religião. Se você não usa, daqui um pouco, cedo ou tarde, Deus prepara, vai cobrar. Te prepara. Vai vir chumbo grosso. vai descer espada. Bem isso mesmo. Não, porque o que eu ouvi isso na minha Daí o que vida... acontece? As pessoas vêm para casa, vêm para o reino, não por vontade, mas por obrigação. Ou por dor, né? Ou por dor. Se eu não estar aqui, eu vou sofrer. Cristo vai mandar uma provação, Cristo vai me mandar uma enfermidade. Deus, meu Deus, Deus é um Deus de ira. Se eu não andar aqui, né? Perceba como é, querido, na velha e na nova. Perceba que, há uma grande diferença. Sim. Né? Não, e ainda assim, mano, lá na velha ainda, olha, Deus ainda cuspiu Jonas. Deus teve misericórdia de Jonas. Ele todo rebelde, na velha aliança, ele todo rebelde. Deus ainda foi lá e cospe ele lá na terra, porque ele tem que cumprir aquele chamado para mim. Agora, na nova, querido, para ele era pesado. Para ele era pesado, mas para a gente... É por isso que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é um Deus de amor, que transborda amor. Exatamente. Né? Veio Cristo para a terra, aí começou a reviravolta, né? Aí começou os eixos a se encaixarem novamente. Os alinhamentos, né? Isso. Agora eu cumpro o meu chamado porque eu entendi. Exatamente. Né? Então não é mais obrigação. Eu sei aonde eu me encaixo nessa situação. Porque é uma engrenagem tão linda. Esse amor de Cristo, essa entrega dele foi tão linda. E hoje a igreja, o corpo de Cristo é uma engrenagem. Você, Guilherme, tem um chamado. Eu tenho um chamado. Cada um tem um chamado. Bem isso mesmo. Sabe? Mas todos precisam estar alinhados com ele. Se o teu foco está em Cristo, a engrenagem está funcionando. Mas se você está com um pé ainda na religião, entendeu? Bem, isso aí. Se você está com dúvida, se você está julgando, se você... Querido, o corpo não consegue se alinhar. Então, todos precisam estar alinhados em Cristo. Aí o corpo, a união, o fluir,
tudo funciona. Bem, isso Entende? mesmo. Então, assim, aquela questão de estar, nós, né, estarmos na igreja não é pesado. Bem, isso De aí. você receber alguém na porta, é uma honra. É uma honra você limpar a igreja. Porque você sabe, é uma gratidão, sabe? É diferente, não é pesado. Exatamente. É uma honra estar disponível para ele. Porque quando eu estou servindo o Guilherme, mas Cristo habita dentro dele também. Exato. A mesma necessidade do Guilherme, Cristo também faz. Não existe mais diferença entre eu e o Guilherme. Nós somos um só corpo. Isso aí. Então, quando eu dizimo, quando eu oferto, também estou cumprindo o meu chamado. Exato. Sabe? Quando eu dou carona para alguém que eu amo, né? É o meu ministério, eu sempre digo que é o meu ministério. Eu sou o leve trás da igreja e eu amo fazer isso. Porque, meu Deus, quantas vezes nesse leve trás eu levei Jesus para as pessoas. É, bem isso mesmo. É o meu chamado. E assim, né, Lu, de maneira direta ou indireta, né, não adianta, o resultado vai ser o mesmo. Sempre vai ser por Sempre ele. sempre vai ser por ele. E o foco nele. É isso aí. Olha, mano, esse sentimento de compaixão que a gente tem agora na nova aliança por vidas é olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Bem isso aí. Você não olha mais as pessoas porque elas fizeram, deixaram de fazer, ou como elas estão agindo, se elas estão roubando, se elas estão pecando. Nós olhamos com olhos de amor. E assim, algum jeito eu tenho que levar Jesus para essa vida, sabe? E é prática, né? Não adianta. É botar em prática dia a dia. Hoje é atitudes, né? Não adianta. Atitudes. É atitudes. Ah, não, pegar a Bíblia e ficar... E ficar folheando, e ficar só tendo aquele conhecimento. Ou jogar versículo na cara da pessoa também, Sim. né? Que tem isso também. Tá? Tem. Ou como tem, né? Eu fazia isso, tá? Ó, a Bíblia fala assim, 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 assim. Pegar a Bíblia e dar ali na... É por esforço. É aquilo que Jonas queria fazer. Exatamente. Né? Jonas queria resolver o problema de Deus. Ele queria. Não, se é para ser assim, então tira a minha vida. Se é para ir lá avisar eles, não, eu não quero. Eu vou se é para causar o estrago. Se é para fazer o negócio acontecer. Então, se... se tu falou que tu vai destruir, então tu vai ter que destruir. Mas isso é sinal de que muitas vezes Jonas já tinha levado os recados. Ele já tinha visto a misericórdia de Deus. Exatamente. Até então que ele realmente reconhece a bondade. Ele reconhece. Até o ponto de ele reconhecer a bondade. Né? Ele reconhece que Cristo é bom, que Deus é bom. Sim. Né? Deus é bom. E hoje essa bondade, ela dura para sempre. Sim. Né? Desde o início, né? Ela dura para sempre, porque... Ela já veio na criação, né? Já vem na criação, porque é o único... o objetivo real, um dos objetivos mais reais que a gente tem é o relacionamento. Exatamente. Né? Entre a divindade e o ser humano. É relacionamento. Só isso. Né? Só esse é o objetivo, gente. Porque senão não precisaria Cristo ter descido. Exato. Né? Não precisaria nada, mas não, ele já pecou, ele já implantou, já colocou um plano em ação. Opa, como é que nós vamos fazer esse resgate agora da humanidade? Como é que nós vamos fazer o resgate da humanidade? Nós temos que fazer alguma coisa. Eu amo a minha criação, eu amo. É por isso que eu vejo hoje que as pessoas só leem. Sabe? Vamos supor aquele versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Cara, ali está escancarado o amor de Deus. Mas por que as pessoas não entendem ainda? Porque só faz a leitura. Não sentem, né? Não. É sensitivo, né? É simplesmente uma frase. Né? Então se tu perguntar, tu conhece esse versículo? Conheço. Se duvidar, diz onde está. Porque é um versículo muito conhecido. Deus amou o mundo, cara, mas... As pessoas não prestam atenção na primeira parte, da parte A do versículo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Cara, se é mundo, é porque é todo mundo. É mundo inteiro. Tanto que tudo que ele fez foi tão perfeito. Né? A criação dele, os animais. Sabe? Você que é biólogo sabe. Cara, é muita perfeição. É muita perfeição.
Sabe, ele amou o mundo de tal maneira, cara, ele, na hora da criação, ele pensou em todos os detalhes. Eu estava assistindo Gênesis, aquela novela, né? Sim. Porque se for para assistir porcaria na televisão, também não quero. Sim. Aí, daí ali tem umas pinceladas da palavra, né? Mas eu gosto de ver, assim, o cenário e tal. Sim. Eu estava assistindo Gênesis, meu Deus do céu. Daí tu para pensar. Cara, todos os detalhes, os animais, tudo tão perfeito, Tudo com foi tanto criado. cuidado, com tanto detalhe. E daí tu viu o amor de Deus em cada canto do Jardim do Éden, aquela perfeição, sabe? E o Adão foi lá. Sabe, né, Deus ele criou o ser humano, né, com delicadeza, Sim. com, né, Sim. sabe, com detalhes, sabe, ricos em detalhes, sabe, Células. para hoje a gente ser um organismo racional, né? É por isso que eu digo, as pessoas hoje só fazem leitura, só leem. Eu vi um encartezinho que falava assim, a grande maioria que lê a Bíblia busca conhecimento, mas na verdade a Bíblia ela não traz só conhecimento, ela traz transformação. É isso mesmo. Se tu pegar esse versículo e você ficar em cima dele, Deus amou o mundo, ele transforma a sua vida. É por isso que hoje, é bem isso aí, Lô. É por isso que hoje a gente precisa estar atento aos detalhes. Não é para você ler a Bíblia de cabo a rabo. Não. Cara, É só ler um livro. Um versículo, cara. Sim. É um versículo você ficar ali, ó, refletindo, cara, Deus amou o mundo. Fica só caparteado o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira. Cara, Deus amou o mundo. Eu fico às vezes assim, ó, perplexo, sabe? Deus amou o mundo. Ao extremo. Cara, é só 1/3 do versículo. E quantas pessoas ficam lendo, né? Se duvidar, já sabe o versículo de cor e salteado, mas não prestam atenção para a transformação. Na essência, na mensagem. Sabe? No poder que essa palavra Isso. tem. É isso A aí. Bíblia é transformadora. A palavra de Deus ela não é um livro simples. Né? E hoje, quando a gente, né? Por que a gente hoje não revida mais o chamado? Porque a gente entendeu esse amou o mundo. Exato. É isso aí, mano. Essa é a essência a do gente nosso entendeu, chamado. Deus amou o mundo de tal maneira. Exatamente. E esse amor que nos impulsiona Exato. a cumprir o chamado e estar disponível. Porque a gente não cumpre o chamado, a gente está disponível para o chamado. Bem, isso mesmo. Há uma diferença, tá? Há uma diferença. E por isso que hoje a gente fala que não existe uma receita de bolo pronta. Não existe uma receita, agora anotem aí, né? Cara, para cada um é de uma forma, sabe? É revelado. É revelado de uma forma diferente. A ação, né? E depois você praticar isso, é você, é a sua essência. Sim. É o seu espírito conectado com o espírito. Sim. É individual. Essa parte é individual. Sim. A gente fala muito no corpo, sim. Somos um corpo. Somos uma engrenagem. Só que isso é individual. É individual. Cara, o relacionamento, a intimidade... por isso que é tão legal. Por isso que é tão legal, porque é diferente com cada um. Exato. Né? Por isso que é tão especial. E cada um tem um testemunho. Não adianta eu falar do meu chamado, porque não, de repente não é o seu chamado. Fecha. Exato. Sabe? Bem isso. É muito especial. É muito especial. É um plano perfeito. O que a gente pode dizer hoje para você que está nos assistindo é para você não revidar, é para você se entregar. Isso. Esteja disponível. Se entrega a palavra, se entrega o Espírito Santo. Bem, isso mesmo. Ele está aí disponível para você. É Ele que vai revelar para você. A palavra você pode ler, mas que nem sem o Espírito Santo você não tem a revelação da essência da palavra. Exatamente. É Ele que vai trazer a revelação transformadora. Esteja disponível. É por isso que a palavra ela é viva, né? Ela é viva. Ela é viva. Você pode ler... Não é simplesmente um livro. Não é mais um livro na sua estante. Que nem a gente lê hoje. Daqui um mês lê de novo, ela já vem com outra. Ou você já muda a visão. Bem, isso mesmo. É como se você trocasse de óculos. Poxa, mas como é que antes eu não tinha percebido isso? É a mesma coisa, gente. Poxa, nova aliança. Como é que eu não tinha percebido isso antes? Por que não me deu estalo antes? Bem, isso mesmo. Por quê? Porque nós precisávamos ter mais intimidade, buscar mais o Espírito Santo. Bem, isso mesmo.
que nessa noite, né, você, através dessa conversa, desse bate-papo, que isso venha fermentar dentro de você. Né, que essa palavra venha aí, né, no decorrer da semana, amanhã é quarta-feira, né, que isso venha fermentar, venha borbulhar dentro de você. Né, você não é uma qualquer pessoa, você não é um qualquer. Muito Você pelo tem, contrário. você tem importância. Muito Você amado. é um ser de importância. Por isso que você tem um chamado. Né? Muito amado. Exatamente. Muito amado. Você é muito amado. É isso que acontece, que a gente não tem noção desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que foi até o extremo para dar o seu filho. Cara, o extremo é dar o filho para morrer. Por mim e por você. Exatamente. Cara, é muito forte. Que a partir de hoje a gente veio começar a sacudir a poeira. Isso aí. Né? Sacudir a poeira e entender, né? Refletir no nosso chamado e ver que esse chamado pode começar a transformar vidas. Né? Isso aí. Começar a transformar vidas e que venha começar por nós. Sim. Né? Que venha começar agora. por nós. Então, querido, que você tenha uma excelente final de terça-feira. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, né? Eu espero que você tenha conseguido aí compreender como era antes, como é depois, né? E esse depois ele vai durar para sempre, porque, né, Cristo ele é eterno, né? A bondade é eterna. E sempre novidade de vida. O amor é eterno, é extraordinário. A partir do momento que você não começa a revidar mais o seu chamado. Isso aí. Tá bom, querido? Que você tenha uma excelente semana e fique ligadinho até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.